E eu começo a maquiagem utilizando o Fair, o corretivo camuflagem da Mais Vaidosa Pro. Vou fazendo o recorte abaixo da minha sobrancelha e vou descendo ele tanto na minha pálpebra móvel e fixa, como sempre. E por ele ser um corretivo bem claro, quase branco, ele vai pigmentar bem as sombras vão acender bem aí em cima dele. E eu vou espalhando, fazendo esse recorte bem devagar. Depois eu venho com uma esponjinha e assento todo ele na pálpebra para não ficar nenhum tipo de marcação. Eu já tinha começado essa maquiagem com pigmento, só que eu não gostei como estava ficando esfumado, então eu fui para a paleta da Lodorana, a paleta urbana, que ela tem uma pigmentação bem alta. E aí no canto externo eu fui depositando a sombra primeiro para ela pigmentar bem. E depois eu vim com a outra paleta da Lodorana, a paleta de sombras mate, com um pincel grande e fofo de esfumar. E fui só na bordinha do lilás aí fazendo movimentos para lá e para cá, também pigmentando a sombra e já esfumando esse lilás para eles se fundirem e ficar um degradê bem bonito. Então fui fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem, até que as sombras ficassem bem diluídas. Depois eu vim com a minha paleta da Catherine Hill e esse tom de laranja e depositei só no centro dos olhos. E eu fui esfumando, jogando uma sombra para cima da outra, até elas se mesclarem. E fui colocando a sombra de acordo com o que eu queria. Então, como eu queria deixar ela bem pigmentada, eu fui depositando bem, fui e voltei na paleta para pigmentar bem. Essa maquiagem é uma maquiagem que é inspiração para o desafio do Kennedy Hoff. Eu vou deixar ela aqui do lado para vocês verem como é o resultado da maquiagem dele e como vai ficar a minha maquiagem. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com esse pigmento Neon 7 da Fand e com um pincel pequeno eu vou depositando. Eu não vou espalhar, a princípio eu vou só depositar aí no canto interno dos meus olhos. Vou subir um pouquinho ali em direção à minha sobrancelha para ficar bem pigmentado mesmo. Vou deixar aqui passando na tela para vocês, onde vocês encontram aqui em Belém os produtos que eu estou utilizando. E aí depois que eu esfumo no canto interno, eu vou vir com uma sombra branca ou uma sombra bege com um pincel de sombras, um pincel de sombra normal. E eu vou esfumar aí abaixo da sobrancelha no arqueado para deixar bem levantadinho e bem esfumado. Então eu vou com movimentos para lá e para cá até esse branquinho se fundir com a sombra rosa. Depois eu volto lá na paleta da Lodorana, na paleta de sombras mates, com um pincel pequeno, também de cerdas naturais, e eu vou depositando essa sombra preta só aí no canto externo. Essa sombra preta ela não pode tomar conta da maquiagem. Lá na imagem do Kennedy tem um preto, mas é um preto bem sutil, quase nada de preto. Eu acho que eu coloquei até muito. Mas aí depois eu venho com o pincel anterior da sombra lilás e eu vou esfumando só nas bordinhas dele para perder a marcação. Depois eu venho com o pincel rosa, do pincel da sombra rosa de novo, e eu vou esfumando tudo para deixar o degradê bem bonito. Tem que tomar cuidado nessa questão do degradê aí, gente. Depois eu venho com a minha cola de glitter e o glitter da Fand. E com o pincel fofo de esfumar, eu passo a cola com a pontinha do dedo mesmo, para não depositar muita cola. E depois com o pincel de esfumar grande, eu pego o glitter e vou depositando na pálpebra. O delineado não é um delineado super extravagante, não é delineado gatinho, é um delineado simples. Lá na imagem dele também a gente percebe que não tem um super delineado. É um delineado só para receber os cílios postiços mesmo, para deixar a base bem pretinha. Venho com meus cílios, o meu cílios velho de guerra, eu sempre uso ele aqui. Eu não fico trocando de cílios, eu uso sempre o mesmo, até porque eu gosto muito desses cílios. Colo primeiro no centro da pálpebra e depois eu vou ajustando nas laterais. Venho com esse lápis de olho preto e passo na linha d'água, ultrapassando um pouquinho para abaixo dos cílios naturais. E depois eu venho com meu pincelzinho de precisão e eu vou esfumando para criar um degradê aí com esse preto na parte inferior. Depois eu venho com um pincel de precisão, esse é um pincel lápis, e a sombra lilás e eu vou esfumando aí para selar já o preto. Vou esfumando para deixar um efeito assim bem dramático na parte inferior. E depois eu venho com o pincel de precisão do preto de novo e vou selar o preto ali para ficar bem intensa as sombras. Volto com o meu pigmento da Fand e vou fazer esse acabamento inferior aí também para ficar um canto interno bem pigmentado e bem esfumadinho aí no começo.
Pego a minha máscara de cílios e vou passar tanto nos cílios superiores para camuflar os cílios naturais e na parte inferior também, para fazer aquele efeito boneca que vocês sabem que eu gosto. Depois eu venho com meus batons. Primeiro eu vou passar o batom mais escuro, vou delinear a parte de fora dos meus lábios. E eu sempre ultrapasso um pouquinho o limite dos meus lábios, porque eu tenho a boca pequena, então eu gosto de deixar esse efeito como se a minha boca ficasse um pouquinho maior. Eu sempre delimito por fora com um pincelzinho de batom, que aí tem a ponta bem fininha, e vou pigmentar aí só na parte externa. Vou deixar o centro dos lábios livre para passar o batom mais clarinho. Lá na imagem a gente percebe claramente que foi feito um degradê de batom, tá? Depois eu venho com um batom mais claro, vou pigmentar só o centro dos lábios, vou depositando. E com a pontinha do dedo eu vou batendo entre uma cor e a outra para eles se fundirem bem para criar o degradê. E é isso, a maquiagem ficou assim, vou deixar de novo passando aqui na lateral a imagem do Kennedy. Espero que vocês tenham gostado e bora torcer por mim, né? Pra ver se eu ganho. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, clique em gostei e compartilha com as amigas. Beijo!